Welcome to the E-Commerce Growth Show, brought to you by Segmentify. Então, pessoal, bem-vindos. Aqui é o Carlos novamente para mais um episódio do E-Commerce Growth Show. Hoje a gente tem o prazer de estar falando com a Wanda Dias, da Paramount Têxteis. Têxtil ou Têxteis? Têxteis. Têxteis. É uma executiva incrível que vai estar à frente de uma operação super interessante da indústria têxtil, que eu particularmente eu tenho um pouco mais de conhecimento por causa da família. Inclusive, acho que é uma indústria que no Brasil ficou sucateada, então acho que vai ser bastante interessante ouvir a Wanda e a experiência dela aí à frente da transformação digital dessa empresa. Renato aqui com a B8One, eu com a Evolve, mais um episódio. Então, Wanda, seja muito bem-vinda, obrigado por essa oportunidade. E a gente sempre começa com a mesma pergunta, que é o big picture, né? Qual que é a foto grande? Quem que é a Wanda? Por onde que ela passou no digital? Como é que você foi parar onde você está hoje? Conta um pouquinho da sua jornada para a gente, por favor. Obrigada, prazer estar aqui com vocês, obrigada. Obrigado. Bom, eu só faço isso há 20 anos, eu nem sei fazer outra coisa. Então, eu parei aqui, acho que lá atrás, né, pensando lá atrás, eu comecei no Yahoo, né, quando o Yahoo veio para o Brasil, o Yahoo era bem grande, era tipo um Google, assim, e aí eu fui uma das primeiras contratadas, assim, no time do Yahoo Brasil. Era um time bem pequeno e a gente trabalhou e lá aprendi bastante de marketing digital, o que era todas as funcionalidades do Yahoo, tinha Yahoo Finanças, Yahoo Mail, Yahoo Leilões, enfim, aprendi bastante. Você conheceu o Facundo Guerra lá ou não? Sabe quem que era? Não? Depois eu falo. Trabalhei com o Fiorentini, que acabou indo para a Amazon, trabalhei com o Guilherme, que foi CEO do Twitter, trabalhei com caras bem fortes, assim, e aprendi bastante com esses caras, são caras bem bons, assim, do mercado, aprendi bastante, e de lá eu já comecei minha jornada com e-commerce mesmo, já fiz um projeto, comecei com e-commerce, aí de lá em diante eu não parei mais, fiz vários projetos de implantação 360, passei pela M. Martin, Passarela.com, Trousseau, Hope Lingerie, a Lingerie, e agora vim para a Paramount, que para mim é um super desafio. É uma indústria que não tinha nenhum canal físico direto, ela está indo diretamente para o e-commerce, num canal digital, uma indústria que não faz isso, acho que é bem importante isso do segmento, é a primeira indústria a fazer isso, né? Nenhuma indústria do segmento têxtil está indo, né? Ela está indo com fios, ela tem 4 marcas, está indo com a marca Pinguim, nós começamos por causa do handmade, que está muito forte agora na pandemia, então a gente começou com fios Pinguim e já fizemos o lançamento em novembro. Em novembro nós lançamos o site da Pinguim. Está indo super bem, já está crescendo, já dobrou de tamanho, tá indo bem, dentro da nossa expectativa. Então, essa é a Wanda. Incrível. Wanda, conta um pouquinho mais da Paramount, porque, assim, é uma empresa, você me falou, centenária, né? O fundador ainda participa das reuniões, falou que ele ainda vai, senhorzinho. Incrível. Incrível. Conta um pouquinho mais dessa empresa aí, do que vocês vêm fazendo. Então, a Paramount, ela tem 126 anos de Brasil, ela é uma empresa brasileira, é uma empresa de dono, né? Ele tem 96 anos, ele vem todos os dias para cá, ele assim, é atuante, né? Ele, além de vir aqui todos os dias, ele é presidente do conselho, e ele é um cara que conhece muito, assim, visionário, fez essa empresa desse tamanho. A gente tem alguns desafios aqui dentro, né? Essa empresa, ela cresceu enormemente e caiu, e agora está se reerguendo de novo. Ela ficou gigantesca quando tinha a Lacoste aqui no Brasil, fazia toda a distribuição, Lacoste produzia e distribuía a Lacoste no Brasil, então era gigantesca.
e ainda muito grande, porque ela tem fios, os fios da Lançu, que são para malharias, ainda vende, são fábricas enormes, são 3 fábricas, né, 2 no sul e uma aqui no interior de São Paulo. São bem grandes as fábricas, você vai para a fábrica, assim, você fica surpreso do tamanho que são as fábricas, então são bem grandes, e são 4 marcas. A marca Lançu é a marca maior, né, da empresa hoje, a que traz o maior faturamento, são fios para malharias. Depois a gente tem a Pinguim, que faz fios e aí para artesanato, crochê, tricô, macramê, que está em alta agora na pandemia. Daí tem os tecidos, né, e a gente vende para grandes mercados, como Brooksfield, tem alguns players grandes aí que acabam comprando os nossos tecidos, enfim. E a gente tem uma loja, que é uma loja é uma alfaiataria, que faz terno sob medida lá no Cidade Jardim. Então, essa loja é uma loja exclusiva, assim, é a única loja da rede. A gente está está dando um tapa e fazendo uma coisa diferente, aí, trazendo uma modernidade para essa marca, que é para Paramount Têxteis Alfaiataria. A gente acabou lançando a Pinguim como primeiro, né, no mercado online, a gente acabou começando por ela, porque ela é uma marca que está em alta no mercado agora, com a pandemia, o handmade está muito alta, a galera jovem está toda entrando nesse mercado, e a gente está com uma produção, assim, estamos com uma carteira até meados do ano bem comprometida, assim, muita gente comprando. Então, está bem forte. Wanda, quando a gente fala de transformação digital, então acho que é legal entrar agora nos projetos, acho que seria interessante, porque tem uma pegada, melhor você falar antes de eu achar qualquer coisa, mas tem essa loja de alfaiataria, ok, interessante, mas a companhia também vende, como você falou, para Brooksfield, para grandes marcas, né? Vocês têm iniciativa em B2B? Como é que é? No digital? Aliás, o que está dentro do seu escopo também, né? Na realidade, quando eu fui contratada aqui, no meio da pandemia, estava aquele sofrimento, né? Todo mundo, assim, precisamos de alguém digital, não sabe se bem o que fazer. Então, uma empresa centenária, eles não sabem nem por onde começar. Eu fui indicada, né, por um amigo aqui, acho que todo mundo conhece o Quiroga, e assim, foi bem legal. Eu acabei vindo para cá por essa indicação, e para eles começarem com isso. Mas era para fazer todo o digital 360 também, fazer o B2B, o B2C, o Omnichannel, porque a ideia não é só ficar no B2C, né? A gente fazer um D2C, né? Direct to Consumer, é a gente fazer um B2B, porque a gente tem vários canais, então a gente pensa em colocar todas as marcas no B2B, a gente também pensa no Omnichannel, porque a gente tem uma logística muito difícil. Eu estou com uma dificuldade enorme, por exemplo, na Pinguim, a fábrica é no sul, e a gente tem um valor agregado muito baixo, né? Os nossos produtos têm um valor pequeno versus o frete, que nosso frete é altíssimo, e a gente tem esse problemão. Se a gente já tivesse um Omnichannel, a gente podia usar os armarinhos, por exemplo, que são armarinhos que fazem as vendas dos nossos produtos, talvez a gente pudesse usá-los aí como um hub de logística, enfim, a gente ainda não tem, mas é uma possibilidade. Legal. Renatão, você quer começar? Vamos lá. Interessantíssimo. É um segmento completamente diferente no e-commerce. Eu acho que, primeiro, parabéns por estar inovando no segmento, né? Acho que isso é muito legal para todo mundo que assiste, né, o nosso podcast, que qualquer tipo de segmento, qualquer produto que existe uma relação, uma venda física, pode ir para online, né? Então, a Wanda aí com muita experiência tocando a operação da Paramount, acho que isso trouxe aí já uma lição, né? Acho que foi a primeira lição
do podcast de hoje, né? Não existe um segmento, um setor que não poderia estar no online, né? Legal. A primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre essa indústria de vocês é muito antiga, né? É diferente, por exemplo, de uma Lacoste, de uma marca direta de roupa, querer vender o direct consumer, o teu distribuidor, eu não sei se isso acontece no teu mercado, mas em outros mercados mais novos acontece um pouco menos, indústrias mais tradicionais um pouco mais, que é o conflito de canal. Isso acontece com vocês hoje? Vocês têm medidas para evitar o conflito de canal? Como que vocês tratam isso no D2C? Nossa, nós estamos nesse momento, nesse conflito, exatamente nesse momento. A pergunta é ótima, porque eu já passei por isso em todas as empresas que é porque a gente acaba sendo o início, né? Eu tive a oportunidade de iniciar os e-commerces e passei por todos os conflitos. Na Hope, vários conflitos, né? Porque a gente tinha vários outros canais e aqui, sem dúvida, estamos bem no meio desse conflito. Quando a gente lançou o e-commerce, a gente começou com os armarinhos, ficaram muito bravos com a gente, né? Porque ainda mais sendo a primeira indústria a entrar no segmento, eles não esperavam, eles acham que a indústria não pode fazer isso com eles, né? Eles acham que isso... E não é... Nossa intenção é pelo contrário, é só fortalecer os canais. Eu sempre achei isso, acho que a gente tem que fazer com que eles vendam mais, e são canais complementares, o físico, o online são canais complementares, mas é difícil, primeiramente, eu acho que é psicológico, a primeira coisa, esse impacto é muito psicológico. Você tem uma ideia, o pessoal lá do Norte e Nordeste é o que mais está reclamando, e é o que a gente menos está vendendo, porque a gente tem, assim, dado que teu estoque está no altíssimo. sul, né? A gente tem um frete altíssimo, as pessoas estão comprando super pouco de lá, mas é o pessoal que mais está reclamando que a gente está atrapalhando o mercado deles. Então, assim, eu acho que é conflito, é complicado, acho que todo mundo que está ouvindo, se eu puder dar um conselho, é assim, entrem, vai ter conflito, tem que se preparar para o conflito, a gente está toreando esse conflito da melhor maneira possível e tentando ser claro e transparente, a gente ter uma política a mais clara possível, a mais transparente possível, da gente não competir com preço, a gente tenta levar ao mesmo preço, a gente tem um preço ali que é um preço sugerido, que a gente acaba tendo um preço justo de mercado, que é o preço que os próprios armarinhos praticam, e a gente combinou que a gente vai seguir uma estratégia de preço transparente, assim, para não ter esse tipo de conflito. A comunicação também ajuda, né? Quando você começa a dizer, olha, nós vamos comunicar dessa maneira, se vocês quiserem entrar com alguma promoção, a gente vai promover isso, a gente vai lançar isso. Então, acho que isso também ajuda, mas, assim, é muito psicológico. Você vê a nossa taxa de conversão ainda, no início, a gente está com 1,3 de taxa de conversão, que é pequena, bem pequena, perto do que a gente tem no mercado. Eu já consegui taxas acima de 3%, sim. Então, acho que a gente ainda tem um caminho aí à frente. E eu digo isso a eles, imagina... Todo o resto, 98% aí deve estar indo procurar no mundo físico, gente. Tem que ter uma certa paciência com isso, mas eles realmente, a gente tem muito conflito. Eu acabei de pegar vários insights com isso que você comentou. Primeiro, eles deveriam entender assim, como é difícil o desafio do online, né? 1,3% de taxa de conversão, aí acho que está dentro ainda da média do e-commerce brasileiro, né? Mas o teu ticket médio é baixo, né? Então, para viabilizar uma transação e, de fato, ter uma operação lucrativa é um grande desafio, né? Eu acho que já começa por aí. E eles, na verdade, com as lojinhas físicas deles, eles devem ter, sei lá, 60%, 80% de conversão, né? Dificilmente alguém entra em algo tão específico, né? Que é procurar esse tipo de produto e sai de mão vazia da loja, né? É mais difícil. Então,
eu acho que algo que me ocorreu aqui, você até chegou a comentar sobre a possibilidade de você colocar a cadeia de distribuição no D2C, né? Isso é o que normalmente eu vejo, aí eu queria até na verdade, não é nem fazer uma pergunta, é praticar um exercício, né? Você entrar, isso é o que a gente chama de marketplace colaborativo, né? Tem alguns clientes que fazem isso hoje, o Gat é um deles, tem N outros projetos que a indústria entra. Como você disse, você pode colocar os seus distribuidores que tem um lead time logístico muito melhor do que o seu, né? Estão na ponta, e aí você muda completamente o modelo, né? Você de fato um marketplace que ganha uma comissão das vendas, você pode fazer o D2C também, né? E você vai ter os seus distribuidores ali nas pontas atendendo as regiões que você não tem tanta eficiência logística, né? Ele melhora teu pricing, você colabora com a tua cadeia, é um negócio legal pra caramba, né? Aí entra alguns desafios, que aí acho que é isso que você poderia comentar, por exemplo, volume, né? Para você rodar num modelo desse, tem que ter um volume muito grande, senão a operação não se paga, né? Outra coisa que precisa para rodar num modelo desse são as integrações, porque esse pessoal também, eu acredito, né, feeling, que o segmento não é muito tecnológico. Então, como que você vai garantir que ele tem aquelas unidades que ele garantiu no estoque dele, né? Inclusive, se você quiser, sei lá, usar os armarinhos para fazer, por exemplo, isso são dois modelos, na verdade, de marketplace que você tem, né? Um que é o B2B, né? Que você coloca o distribuidor para vender para os armarinhos, e outra possibilidade é o D2C, que você coloca o armarinho para fazer o ship from store, né? Então, você consegue mandar da loja deles aí para fazer a distribuição. Nesse modelo que é o D2C, né, primeiro, muito volume, né, porque para se pagar com comissão do marketplace, etc., tem que ser uma operação robusta, né? E a outra questão é o desafio tecnológico das integrações, né? Então, hoje, como que comenta isso? Quais são os desafios que você vê hoje? Que passos você precisa dar para chegar nesse nível com a operação de vocês, que é tão nova, né, num segmento tão diferente? Então, esse segmento é bem o que você falou, ele é bem assim maturo ainda, com toda a parte tecnológica, né? Então, a gente tem que primeiro aconselhar. Você tem que fazer piloto. A minha intenção é pilotar pelo menos uns cinco armarinhos. Minha estratégia é começar lá por cima, né? Porque a nossa deficiência. Eu não tô atendendo nenhum cliente do Norte e Nordeste. Eu acho isso uma pena, a Pinguim não conseguir atender esses clientes, porque, afinal de contas, a gente tem um frete impraticável. Então, isso seria a melhor, pensando no cliente final, essa seria a melhor estratégia, a gente começar por lá, aí começar por um piloto. Obviamente que a parte tecnológica ela vai pegar, e a gente tem aí, tem clientes que não tem, é tudo feito manual, né? Não tem RP na história. Né? API, ninguém ouviu falar em API. O que é isso? É de comer? Sabe? Não sabe nem o que é. Então, assim, a gente vai ter que fazer uma conscientização, tem que fazer todo um piloto nessa história. Assim, quebrar pedra, né? Faz parte. A gente já fez isso no passado, quando a gente começou com o e-commerce. Então, faz parte. É um segmento... A boa notícia é que hoje todo mundo já ouviu falar de e-commerce e já sabe que isso funciona. No passado, a gente tinha, você sabe disso, né? Você é da época que a gente tentava convencer as pessoas que isso ia dar certo. Né? Exatamente. Ficava o dono da empresa vinha e falava assim: faz aí barato, porque não sei se esse negócio funciona. Agora você não precisa mais convencer. Agora você não precisa mais convencer, então a gente tem esse caminho já andado. Mas essa parte tecnológica a gente vai ter que ajudar. E eu acho que quem sai na frente é quem ajuda. Eu acho que é tipo o que a Magalu faz, que eu acho que é bacana, ajuda esse cara a se transformar, ajuda na tecnologia, ajuda ele a encontrar a tecnologia melhor que sirva para ele. Então, acho que esse é o nosso papel. É o papel da indústria que tem mais força que ele e que conhece mais que ele. Estou aqui para isso. Acho que esse é meu papel aqui dentro, de ajudar
tanto os armarinhos como os artesãs. A artesã também é um cliente da indústria muito forte, né? Que também compra muito da gente e que também não tem nenhuma a parte formal e tecnológica, nada, assim, nada. Ela tem que se transformar também, tem que se digitalizar, né? Então, acho que faz parte do meu trabalho também fazer isso. É uma parte estratégica, vou começar, como todo mundo começa, com um MVP, vou fazer um pilotinho e vou fazer algumas coisas e entender qual é a melhor solução para eles tecnológica. Mas é um grande desafio. Você imagina o estoque, como você falou, colocar esse estoque, e não é só o meu, né? Porque eles não têm só a minha marca lá. Diferente de você pegar uma franquia que é só sua, ou uma loja própria que é só sua, e você colocar o seu estoque no ar, é diferente. Você tem um armarinho que tem não sei quantos mil SKUs, com quilharias de todos os tipos, e que não é só da sua marca, tem outras marcas nisso. Então, é um grande desafio, a gente tem consciência disso, a gente começou já a fazer um levantamento de como é que a gente colocaria isso, de que maneira a gente ajuda e qual seria a melhor tecnologia para eles, e facilitar, né? Dar uma melhor fácil, uma maneira mais fácil disso acontecer. Ô, Wanda, no caso de vocês não trabalham com representante comercial, então, vocês trabalham? Trabalhamos. Também? Nós temos representantes, também temos representantes. O representante, ele vai... Aí vai dar conflito, viu, Renato? Na hora do B2B. Aí o representante... Então, porque a gente tem conflito em tudo que é lugar, né? A gente tem conflito no B2C, porque o armarinho acha que a gente vai acabar com o negócio dele. Aí a gente tem conflito no B2B, porque o representante acha que você vai destruir o trabalho dele e que vai acabar com o emprego. Então, aí a gente vai ter também, quando lançar o B2B, isso vai ser também problemático. Mas o B2B é importantíssimo, para a gente ganhar market share é importantíssimo. A gente deve ter uns 30 representantes para Pinguim no Brasil inteiro. Imagina que 30 representantes você consegue suprir um Brasil, né? Impossível. E a gente tem um monte de lojista falando, eu gostaria de ter Pinguim na minha loja, e a gente não consegue, não dá conta disso. Então, o B2B é um grande canal aí para a gente suprir essa nossa deficiência e ganhar um pouco de market share, né? Mas o representante dá uma boicotada aí. No começo, tem que trazer o cara para perto, a gente tem que ter uma política muito forte, sabe? Acho que tudo vai do desenho. Então, também, eu acho que se você desenhar direitinho a política comercial e de remuneração desses caras, né, eu acho que você só tem a agregar. Não dá muito quando você começa a jogar contra. Aí o cara também jogar contra você, aí não dá certo. Tem que ser uma união de forças nessa hora. Eu acho muito, muito interessante, desculpa, Renatão, o que a Wanda está falando, porque a gente fez uma entrevista com o José, né? José da Caldo Bom, é isso, Renato? Isso, é o Felipe, José Felipe. José Felipe, E isso, aí a visão deles é meio que nem a do Magazine Luiza, que nem de vocês também, que é criar um ecossistema, ser front runners, né? Ser os primeiros aí a criar esse ecossistema. E o que eu achei legal é que assim, ter a plataforma, vender direto os produtos com uma marca nova, mas também dá a oportunidade, e claro que é ganha-ganha, né? Mas para outras indústrias que estão no Nordeste se digitalizarem. Eu achei brilhante, a visão é incrível. Agora, o processo disso que... todo o mercado ganha. Eu queria até fazer um comentário assim, sobre a estratégia da Wanda. É o caminho que as indústrias assim, estão seguindo no B2B, mas teve 2 pontos aí que eu achei diferencial e incrível. Primeiro, é o foco genuíno no cliente, né? Foi uma coisa que a gente falou, inclusive, com Grandeza, né? Que está genuinamente focado no cliente. Então, a região que a marca não atende, então você protege a marca, né? Você cresce a marca, você vai para o Nordeste, que é onde não está vendendo, né? Então, isso é ser genuinamente focado no cliente, porque outras empresas poderiam falar assim, não, eu vendo mais fácil para cá, vamos focar aqui nos armarinhos daqui, né? Outra, você está ajudando um pessoal que precisa se digitalizar e você está contribuindo com o ecossistema, né?
Então, você está protegendo um ecossistema, você está empoderando os armarinhos e você está sendo genuinamente focada no cliente. Então, essa estratégia, isso eu acho chave para qualquer operação a médio e longo prazo ser sustentável, né? A Wanda se preocupa com os conflitos e, em vez de ir no fluxo do conflito, ela vai no fluxo de resolução de problema, de colaboração, né? Isso eu achei muito legal dessa estratégia. Normalmente, como que a gente vai para esse caminho de selecionar alguns sellers, né, que são os armarinhos mais interessantes? Você vai ver quem está estruturado, quem está preparado minimamente para fazer o despacho da loja física, né, do produto. Você vai, obviamente, fazer esse teu levantamento. E aí, essa é uma dica que eu costumo dar para os meus clientes. Quando você dispara você está com o seu marketplace no ar, os outros armarinhos vão ficar ciumentos, né? Vão falar, pô, por que eu não estou aqui? O que está acontecendo? Né? Eles vão te procurar. Normalmente eu pego os critérios que a gente usou para selecionar os melhores sellers e transformo em comunicação de marketing, né? Para divulgar para os outros sellers. Ó, ele entrou porque ele tem isso, isso e isso, você precisa ter se você quiser vender com a gente. E o pessoal já vai se preparando operacionalmente para entrar no marketplace. Então, você ganha, se isso rola concomitante com a operação, esse ciúminho vira uma coisa positiva. Só queria contribuir com isso que... É tipo um checklist, né? Olha aqui, Exatamente. Você pode entrar também, se você tiver esse checklist feito. Aí o cara se vira para entrar no marketplace. Isso é uma coisa que eu gosto de falar com os clientes. Mas eu fiquei... com certeza vai rolar, com certeza. Fiquei bem feliz de ver isso, né? Genuinamente focado no cliente, proteção do ecossistema, né? No D2C, assim, normalmente, esse é meu filho, né? Os grandes clientes de vocês, vamos falar, a Brookfield, por exemplo, acho que dificilmente ela compra no B2B. Eu queria já mudar para essa linha do B2B, acho que esse assunto é muito rico, né? Dificilmente ela vai chegar e comprar online de primeira, né? Por quê? Porque ele já tem o representante dele, que ele já conhece há anos, normalmente ele manda uma planilha do que ele precisa, o cara se vira para atender e vai dar um desconto. Esse cara não compra no B2B no lançamento, né? Ele, talvez no futuro, quando tiver integrado o crédito, tiver uma coisa muito mais preparada, esse cara vai comprar. Mas no começo, o que você está procurando? Você está procurando market share, né? Então, você vai abrir para regiões que os teus representantes não atendem, né? São caras, aqueles armarinhos pequenininhos, etc., vão ter a opção de poder comprar da marca, né? E eu já vi algumas empresas falando, eu até queria ver qual que é a sua visão sobre isso, de regionalizar, né? Então, assim, eu não sei como que é distribuído, como que é segmentado hoje os teus representantes, mas o que os caras costumam fazer? Pedidos que entram nessa região, o representante X ganha uma contribuição, mas ele é obrigado também a manter essa carteira de clientes ativa no online, né? Você tem alguma visão de algo nesse sentido, de fazer até o próprio representante se beneficiar desse B2B? Então, eu não tracei ainda a regra, mas eu tenho comigo já, né, de B2B, né, de experiência de B2B. Eu acho que o B2B, para dar certo, ele tem que incentivar esse representante a ele virar um consultor, ele parar de ser aquele tirador de pedido e ele tem que virar um consultor. Então, na minha visão, eu acho que assim, ele tem que ganhar a mesma coisa, independente de ser da região dele ou não, mas assim, de ser ele, na realidade, de ter atuado na venda ou não, e sendo da região, acho que ele tem que ganhar, e tem que ganhar full, para mim. Na minha concepção, eu acho que ele tem que ganhar full. Por que eu acho que ele tem que ganhar full? Eu acho que ele tem que ganhar full porque, primeiro, para ele não jogar contra. Segundo, para ele mergulhar nessa ferramenta, ele entender o que é essa ferramenta e ajudar a treinar esse cliente, a que o cliente comece a fazer pedidos pela ferramenta. E ele passa a ser um consultor, para ele não continuar indo nesse cliente com tanta frequência, ele passa a ir de vez em quando, ou até não precisa ir, ele dá essa consultoria online e ajuda a gente a fazer uma coisa muito melhorada, sabe? Ele não precisa ser aquele vendedor daquela maneira, ele se transforma também. Porque o que eu acho hoje é que esse representante dessa maneira, eu não acredito mais que ele sobreviva,
para falar a verdade. Eu acho que esse representante ele tem que se modificar. Para mim, ele não é mais esse cara que fazia um pedido, ia lá, tirava esse pedido. Para mim, ele é muito diferente disso. Eu sei que alguns não vão se adaptar, isso acontece, alguns não se adaptam e saem, não gostam, sei lá, e outros, eles ficam muito bons nisso e ajudam muito a gente com a ferramenta. E eles passam a ser os treinadores da ferramenta, eles passam a disseminar a ferramenta para todo mundo, ajudam muito, são colaborativos e passam a ser consultores de fato dessa venda, agregar muito valor à venda, sabe? Então, para mim, particularmente, eu não sei como a empresa vai trabalhar, a gente não definiu ainda essa regra, mas para mim, esse cara tinha que ter comissão full. Uhum. Olha que incrível. Primeiro comentário, né? Darwin aplicado a varejo, né? É a seleção natural. Se o cara ele não se inovar, ele vai cair, né? Então vai fazer outra coisa da vida dele. Mas esse lance da comissão full é incrível, porque você vai também fazer ele proteger a carteira, né? E aí a questão é da ferramenta, né? Ferramenta simples, carrinhos. Já existem hoje carrinhos sociais, softwares de representantes de venda, né? Esse tipo de coisa para ajudar no e-commerce. Mas é um caminho... eu acho que o desafio da Wanda é incrível, porque é multimarca, né? B2C, D2C e B2B, né? Entrando com omnicanalidade, né? Tem um mar de coisa para fazer. Eu acho que assim, o mais legal é que a estratégia tá sharp, né? Tá bem afiada a estratégia. Isso eu fiquei... acho que você trouxe muita informação legal aqui até agora para o pessoal que está assistindo. Eu acho que assim, outro ponto que eu queria pegar um gancho aqui, Wanda, que você está colocando, que eu acho que é bem legal, que você está falando muito do futuro do trabalho, né? Eu vou, numa outra live, eu vou entrevistar, é uma outra coisa para o meu canal do YouTube, mas entrevistar um amigo meu que ele é um executivo de RH on demand, né? Então, o cara, ele compartilha o tempo dele para algumas multinacionais e aí ele tem uns projetos ad hoc, assim. E por que eu estou falando isso? Porque você está falando do tirador de pedido. E a gente vê isso na Europa, aqui, você vê toda hora conteúdo sobre o LinkedIn, sobre social selling, né? Só que agora isso virou real, com o negócio do Covid, ou você estuda, porque você tem que saber vender remotamente. Então, o cara que não entende sobre LinkedIn, eu fiz um post outro dia, né? Eu acho que o vendedor do futuro, ele tem que saber de Facebook também. Você tem que saber de métrica. Você tem que entender como é que um post pode influenciar outras pessoas. Você tem que talvez, eventualmente, ter um podcast. E isso são coisas que acho que vem mais naturalmente numa geração Y, aí, que é a minha do Renato. Talvez é um pouco mais doído para algumas gerações, mas não tem muito jeito, porque hoje para vender de forma remota, cara, você tem que operar um telefone, começa por aí, né? Você tem que entender uma jornada das pessoas. Então, eu acho que para pegar um pouco do gancho que você está falando, dos vendedores, dos desafios, eu queria talvez que você falasse um pouquinho de como é que você vê esse papel da educação, né? E dos desafios em recrutar pessoas. Como é que você também tem olhado para isso? Porque para você, para o Renato, que a gente falou um pouquinho antes de começar essa live, isso é efetivamente um desafio hoje, né? De saber quem conheça de VTEX, enfim, não sei se você vai ter que educar in-house essas pessoas. Então, eu queria que você comentasse sobre essas duas coisas. Sobre a educação dessas pessoas e aí os desafios em recrutamento. Acho que é um tema legal. Eu acho assim, acho excelente pergunta, porque a gente viu muito, a gente subestimou um pouco esse povo, sabe? E a gente viu que na pandemia, eu estava na lingerie na pandemia, e o que aconteceu? As lojas fecharam, né? Todas as lojas fecharam, muita gente aqui acho que passou por isso, as lojas fecharam, e as vendedoras ficaram assim, o que nós vamos fazer? E a gente colocou o WhatsApp na mão delas,
e saía venda pelo WhatsApp e Exato. online, acessando o site, enfim. Eu acho que essa educação, ela era mais difícil antes por conta do que a gente falou. Agora, as pessoas entenderam mais o que é isso e se digitalizaram um pouco, acabaram mexendo um pouco com outras ferramentas. Mas eu acho que a gente precisa ajudar, mostrar como é que é fácil, quebrar um pouco esses paradigmas e educar, de fato, a nossa equipe, começar dentro de casa, dando acesso, sabe? E você imagina para uma indústria, eu cheguei aqui, as pessoas tinham telefone na mesa, mas não tinham fone para fazer conference. Então, eu falava, gente, tinha um fone ali, sabe? Eu falava assim, gente, mas para que esse fone não é o fone do conference? Não, é o fone do telefone. Gente, é sério? Então, tem umas coisas que dá ferramenta para essas pessoas e começar a explicar o que é uma digitalização e como eles precisam fazer essa educação digital. Acho que isso é uma coisa que a empresa tem a obrigação de fazer isso e começar a mostrar quais são as ferramentas e como é fácil de usar. Primeiro isso. Com relação a recrutamento, que é a segunda pergunta, eu tenho vivido muitas dificuldades primeiro de profissionais, né? A gente não encontra profissional no mercado, é muito difícil, como está muito aquecido o mercado, você não acha profissional, então, especialista em algumas áreas, principalmente desenvolvedores, isso está assim, mosca branca, é muito difícil, todo mundo competindo para tê-los no mercado, e é muito difícil você conseguir com que o RH te ajude a encontrar a pessoa certa. Porque hoje, o que eu percebo? O próprio RH ele não está preparado para contratar essas pessoas. Então, a gente tem uma dificuldade com o RH. O que eu tenho feito? Eu tenho feito uma entrevista com o RH. Eu vou lá no RH, eu explico o que essa pessoa faz, como é que tem que recrutar, porque a pessoa, hoje em dia, você vai recrutar, ainda mais essa galera jovem, ela tem um monte de informação. Ela dá um Pelé no RH, assim, 2 para dar um Pelé no RH. Então, é fácil, sabe? Aí, o que eu faço? Eu vou lá no RH e falo assim, olha, tem umas perguntas chaves para esse cargo aqui, que você vai ter que fazer para eliminar quem é charlatão, quem só sabe, quem só foi lá e deu uma conversa, deu um Google na história, sabe? Que só deu um Google. Então, tem algumas coisas e eu acho que está faltando para o RH essa profundidade, sabe? Eu acho que as empresas tinham que apostar um pouco mais nessa educação do RH, ir atrás de treinamentos, fazer uma reciclagem aí, para trazer um pouco mais de informação, sabe? Aqui na Europa eu comecei a ver que tem uns RHs especializados só em e-commerce. Então, é um pessoal que se está se especializando em contratar consultoria de RH focada em e-commerce. Então, é o cara que entende de Magento, eles têm consultores de Magento dentro, entende de SAP, de Hybris, e aí tem gente que só fala com developer, tem gente que vai para o C-level. Essa especialização também, acho que dentro da indústria, acaba sendo necessária, né? Por causa exatamente por causa dessa especialização maior que a gente está tendo hoje do job description, né? Então, está tendo o desafio de especializar os caras em casa, né? Então, exato. É mais complicado, né? Tem uma... Wanda, tem uma perguntinha aqui, uma pessoa que fala assim, sobre parceria com outros formatos de varejo de vocês. Vocês têm alguma coisa assim? Para entrar no mundo do consumidor final por outros Ainda não, mas a canais? gente pensa bastante nisso, ainda não. Mas eu acho incrível, a pergunta é ótima. Eu já pensei em alguma coisa nisso, a gente não tem. Mas eu acho que faz todo sentido para a gente. Tem muita coisa que eu já imaginei que a gente pode fazer parcerias, e hoje acho que a parceria é muito importante. Tem marcas que fazem todo sentido, muita marca feminina também, que faz sentido para Pinguim, principalmente, mas eu aposto muito em parceria.
Perfeito, perfeito. Renatão, você tem alguma... Eu acho que agora, saindo um pouco desse gancho aí do RH, essa dificuldade de contratação, acho que também vale a pena falar sobre a educação do cliente também, né? Talvez tenha portais que ensinem o pessoal a trabalhar roupa tailor-made, né? Também estratégias de digital influencers. Como que vocês trabalham isso hoje? Que tipo de parceria faz sentido para vocês? Olha, Renato, pra você ter uma ideia, essa educação do cliente é importantíssima, principal. Eu vou falar da Pinguim, que já está na ponta da agulha, né? Para você ter uma ideia, a maioria das pessoas, clientes Pinguim, eram vós e tias, né? E que faziam crochê e tricô. E você imagina e elas não deixaram de ser clientes da Pinguim porque entrou no digital. E a gente tem que educar esse cliente como é que compra, né, na internet. Embora a gente tenha tido aí uma inclusão grande aí com essa pandemia, mas ainda tem muita gente que não sabe comprar. Vou dar um exemplo, e assim, há muito tempo que eu já não vivia isso, mas o que a gente tem aquele gap da fraude, né? Que fica lá um tempinho na análise de risco. E acho que caiu no cartão da cliente, e a cliente era uma cliente já, uma pessoa mais experiente, vamos dizer assim. Ela já tinha um pouco, ela não era muito, não tinha muita afinidade com o digital, e ela acho que era a primeira compra dela. E ela ficou muito, muito preocupada, porque tinha caído no cartão dela, e era assim, eles reservam aquilo enquanto está fazendo análise de risco, depois pode debitar ou não do cartão. E aí eu percebi, e aí eu percebi o quanto ainda falta, sabe? Essa educação ainda falta alguns esclarecimentos para esse tipo de cliente, porque a gente pega, para você é tão automático isso já, né? Você compra, sei lá, no Uber já cai já cai no teu cartão, você já sabe que o Uber está vindo, você não sabe, você vai cancelar o Uber daqui a pouco e daí vai sair do seu cartão. Então, para você já é tão normal isso, que eu fiquei, gente, é verdade, né? A pessoa pode se sentir muito incomodada, achando que a gente está cobrando dela e que ainda não recebeu o pedido como aprovado. Então, há alguns paradigmas ainda a serem quebrados e algumas educações aí, alguma coisa de educação que a gente tem que fazer com esses clientes. Acho que é bem pertinente a pergunta, acho que a gente tem que realmente ajudar esse cliente a ser o mais amigável possível. Acho que a gente tem tentado com usabilidade e toda essa melhoria que a gente tem feito constantemente, mas sempre tem mais coisa para fazer. E esse cliente, principalmente a indústria está entrando inteira, assim, né? Todo mundo da indústria está pensando como é que eu entro agora na internet e como é que eu faço com o meu cliente. Então, eu acho que é muito importante você entender como é que esse cliente vai se comportar nesse mundo digital e entender como é que ele compraria. E isso, o físico, ele tem um papel muito importante nessa hora, porque quando você vai digitalizar, você tem que entender esse comportamento de compra no mundo físico para levar para o online, sabe? Esse pessoal de usabilidade também, de UX, é bem importante para mostrar para a gente qual é esse comportamento, como é que a gente faz para mostrar para esse cliente e educar esse cliente da melhor maneira possível, como é que ele navega bem e como é que ele faz isso de uma maneira suave, que não cause muito atrito. Educação de compra. O meu cunhado aqui na Dinamarca, ele tem uma agência de performance, né? E um dos clientes dele, ele estava me contando que é uma empresa de moda, então vende roupas femininas, mas eles começaram a perceber uma oportunidade de vender crochê. Aí acho que a gente até falou, e ele falou, cara, a gente consegue vender muito mais crochê por muito mais grana, que é a roupa não acabada,
do que pela roupa acabada. Então, a empresa começou a perceber uma oportunidade de, fazer conteúdo, é isso que você está falando, influenciador, criar uma comunidade de pessoas com esse movimento aí de mindfulness, e aí você consegue traçar outras avenidas no marketing, que eu acho que é incrível, né? Essa comunidade do crochê e tricô é enorme, enorme. Tem muitas artesãs e muita gente que tem muitas comunidades hoje. O Pinterest inteiro disso, gigante, são gigantescas. A gente tem muita intenção de fazer um trabalho com essa comunidade. Eu acho que é bem importante, é uma comunidade bem importante para a gente. As artesãs e todo mundo que faz trabalhos manuais é uma comunidade bem importante. Acho que as crocheteiras, tricoteiras e todo esse universo de crochê e tricô, e quem faz artesanato de fato, que agora tem também macramê, bordado, enfim, quem faz artesanato, tem gente que faz para hobby e tem gente que faz para se manter, né? Então, é uma comunidade de bastante importância e para você ter uma ideia, tem artesã que é influencer. Tem artesã do nosso mundo já do segmento que já tem muitos seguidores e que é influencer com aquelas micro e já tem até macro influencers do mundo do crochê. Então, a gente tem algumas, inclusive, que são parceiras, bem grande já, bem importante para nós. Dá uma olhada no pessoal, é que meu irmão estudou lá, e eu sei que o pessoal da escola Rudolf Steiner, Waldorf, eles aprendem, né? Então vou dar uma olhada. É um caminho interessante aí, eu acho, que o pessoal, eles têm uma pegada mais artística, assim, sabe? Muita gente que sai da Rudolf Steiner, não estou falando que todos que saem, mas muita gente, eu acho que tem uma pegada bem artística. E tem assim, coisas incríveis assim que são feitas. Aquele crochê de fazer biquinho de guardanapo, ele virou uma coisa incrível. Você tem coisas incríveis, tem bolsas incríveis, tem coisa do mundo da moda que eu tenho visto, são blusas maravilhosas, calças incríveis. E ele tem um universo muito grande, que você pode navegar desde moda até casa e decoração, pet. Então, navega por muitas categorias, sabe? Já é bem grande mesmo. Eu não tenho nenhuma pergunta com relação a isso, mas vamos ver se eu consigo tirar alguma coisa aqui do chapéu, que eu tenho um mentor e amigo, que ele é lá do Capitalismo Consciente, ele tá aqui, o Hugo. Ele falou que o José Carlos, ele é o CEO da Paramount, ele é conselheiro emérito, né, no Instituto Capitalismo Consciente Brasil. E eu queria perguntar para você, que tem aí, que vocês têm aí de iniciativas conscientes como companhia, né? Você pode comentar alguma coisa, Wanda? Tem pouca coisa que a gente ainda... O Kanner, né? Ele começou agora, ele tá introduzindo alguma coisa aqui. Pensa um cara bem moderno, pensando em capitalismo consciente, numa empresa centenária, né? Com cara de 96 anos. Bom, se eu tenho desafio, imagina o Kanner. Ele tem muito mais desafio que eu. Mas tem algumas coisas que eu gosto muito, algumas ideias que o Kanner tem, que, inclusive, eu vim para cá pensando nisso, que é a transparência. Eu acho que algumas intenções que ele tem. Outro dia mesmo a gente estava falando disso, a gente estava falando de as comunicações, né? E esse capitalismo consciente a gente estava numa história de fazer uma comunicação e tinha lá frete grátis, e o frete grátis era só para acima de, sei lá, R$199, não sei o quê. E aí, no fim, a gente agora não está nem fazendo, mas a gente estava fazendo, e aí a gente tinha que colocar. E aí eu falei assim, vamos colocar aqui pequeno. Ele falou, não, coloca grande. Eu falei, por quê? Ele falou, porque
Daí ele me contou que ele estava fazendo parte do capitalismo consciente, que ele gostaria que a comunicação fosse mais clara e que esse capitalismo fosse consciente em todos os sentidos, fosse consciente no sentido da comunicação, fosse consciente social, ele é muito consciente social, e aí pensando nessa ajuda comunitária, e a ideia dele é bastante no sentido de fazer uma comunidade, principalmente numa comunidade de crochê e tricô, e aí sem fins lucrativos, e ajudando aí tanto sustentabilidade, quanto ajudando toda a comunidade social. Bem interessante, mas a gente ainda não tem nada, não tem um projeto pronto. A gente está estudando como é que a gente faz essa iniciativa dentro de uma empresa tão tradicional. Isso é um desafio. Quem sabe no próximo podcast eu trago alguma coisa interessante para dizer. Excelente, excelente. Bom, acho que a gente está finalizando aqui. Renatão, você quer mandar aquela última pergunta bonita? Aquela é maravilhosa, né? Que é o que a gente sempre quer estar a par dos próximos passos, né? Então, Wanda, na tua visão, acho que para o teu mercado e até para o e-commerce como um todo, você que tem bastante histórico aí de tudo que rola no e-commerce, o que você acredita que é o futuro do e-commerce para você? O que você acredita para a indústria, acredito eu, tá? E para o varejo como um todo, o que é o e-commerce para você? Pode ser do ponto de vista tecnológico, pode ser do ponto de vista estratégico, operacional, o que você acredita que é o e-commerce de amanhã? Sabe, Renato, eu nunca achei que o e-commerce fosse muita tecnologia. Eu acho que a tecnologia, ela acaba ajudando a gente. Sempre ela é muito importante, porque você consegue, ainda mais com caras brilhantes como você, a gente consegue trazer coisas assim incríveis, né? Quando você tem uma boa ideia, a tecnologia ajuda bastante. Mas eu acho que o importante é você ter uma estratégia boa, uma estratégia que ela se sustente, né? Então, quando você tem uma estratégia boa de e-commerce, tanto para varejo quanto para a indústria, acho que você coloca junto uma tecnologia que ela caiba nisso, porque também não adianta você ter uma tecnologia muito grande para uma coisa que está começando. Acho que ela tem que ter maturidade. Tecnologias, você tem alguns passos para você chegar numa super tecnologia. Você tem que ter uma certa maturidade. Então, acho que para o e-commerce, tanto varejo quanto indústria, eu acho que o e-commerce ele agora está ganhando muito espaço. Eu fico muito feliz de eu ter vivido tudo isso e de agora tá colhendo um pouco esses frutos de agora não ter que ir numa reunião, por exemplo, e falar de e-commerce e ninguém saber o que é CPC, né? Ninguém sabia nem o que a gente falava, parecia um ET. Fico muito feliz de tá melhor agora. Eles não sabiam nem o que a gente falava. Falavam, essa menina está falando o quê? Mas agora eles já sabem, né? Já sabem que existe, que são coisas que existem, são métricas que existem. Eu acho que vão se complementar. Eu acho que a indústria vai toda entrar, tá? Eu acho que vai ser uma digitalização mesmo, uma transformação digital. Eu acho que esse mundo ele não vai ter mais o digital e o físico. Ele vai ser uma coisa só. Eu acho que falta pouco para ser. Olha, na minha casa, por exemplo, só tem gente e-commerce, né? Todos nós somos de e-commerce. Então, a minha filha, ela trabalha ela é account, né? Então, cuida de contas de e-commerce, trabalha para uma agência. O meu filho também é CRM. Então, a gente só fala disso, almoço, jantar, enfim. Mas eles nem trabalharam, acho que, no mundo físico. Então, quando fala, eles nem sabem o que é isso. Eles nem sabem o que é o mundo físico. Eles não têm essa distinção, sabe? Quando falam físico, eles sabem que é o mundo físico, mas assim, por que você faz uma métrica de CRM? Isso é para o físico, isso é para o online? Não cabe muito, sabe?
você fala de CRM, não cabe muito, você está fazendo CRM para uma empresa, que é um dado de relacionamento para o cliente, entre empresa e cliente. Então, para mim, isso não vai caber daqui a pouco. Digital e o físico, isso não vai caber, isso vai ser uma coisa única. Todo mundo vai estar falando de uma coisa só. A gente vai ter, óbvio, vai chamar de mundo físico porque tem uma estrutura física e tem o digital, mas isso tudo vai ser uma coisa tão corriqueira, tão simples, você falar, não, tem CRM e a loja entender exatamente o que é isso, assim como a gente fala assim, a métrica do Google, e a loja entender que a gente está no Google, a gente está no Instagram, sabe? Ter essa barreira, eu acho que falta pouco para pular, assim, para todo mundo pular e ficar todo mundo no mesmo barco. Acho que falta pouco. Acho que a gente ainda vai ter esse tempinho, né, que vai ter a indústria passando por isso, então a indústria está agora entrando, mas todo mundo pensando nisso, você vai em todos os eventos, a indústria se ligou e falou, puta, tem umas que estão bem à frente, outras mais lá para trás, mas todo mundo pensando, não é que ninguém pensou, todo mundo pensou, tá alguém pensando, vai ser mais para trás, está mais para trás, vou demorar um pouquinho, outras já estão mais à frente. Mas acho que todo mundo está pensando. Acho que, para mim, é isso, não vai existir essa coisa de o que é o e-commerce e o que é o físico. Acho que vai ser um negócio único, todo mundo vai estar no mesmo barco, aí juntando, todo mundo vendendo, né, para o consumidor final, todo mundo tentando a marca, se aproximando desse consumidor. Para mim vai ser isso. Incrível, Wanda. Obrigado pela resposta. Tem até um termo, né, que eu já escutei algumas vezes, que você fala, o pessoal não vai ter distinção do físico e do digital, né? Escutei algumas vezes o pessoal falando digital. Eu não gosto muito desses termos novos, né? Eu acho estranho, mas faz sentido quando você raciocina sobre, né? Que no final do dia também é o que o pessoal chama, né, de omnichannel, né? Só que com muito mais profundidade e conhecimento, né, de todas as pontas. Então, acho que eu compartilho dessa tua visão de futuro. Gostei bastante da resposta, Vânia. Obrigado. E bem pé no chão também, né? Bem pé no chão. Não é drone levando produto na casa do consumidor. Né? Não é isso. Eu gostei que foi bem. É estratégia, tem que ser pé no chão, não vai escolhendo aí a tecnologia mais cara, né? Que não é isso que faz o e-commerce andar de saída, né? Gostei bastante do conselho aí, que também a gente o cara se frustra, né, Renato? Você sabe como é que é. Depois você vende uma super tecnologia para um cara pequeno, ele fala, puta, esse e-commerce nunca vai dar certo. Eles acham isso, e no fim não é, foi só uma estratégia errada. Foi só um começo errado, né? É o famoso passo maior que a perna. Essa daí já foi até uma segunda pergunta que a gente faz de vez em quando, que era conselhos para novos empreendedores do e-commerce, né? Então, você já respondeu duas em uma. Obrigado aí, acho que foi muito rico esse podcast, né? Acho que vale também falar dos agradecimentos, né, Carlos? Agradecer a Segmentify aí pelo patrocínio do evento, né? A Evolve, que é a empresa do Carlos, e a BH1, né, que é a minha empresa, a gente fazer esse evento acontecer, e principalmente agradecer a Wanda por trazer todo esse conhecimento, todo esse background para a mesa, trazer um segmento que a gente não tinha tido a oportunidade ainda de aprofundar. A gente aprendeu muito hoje, só tenho a agradecer, Giovana. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, adorei, obrigada mesmo. Prazer estar aqui com vocês. Valeu, Wanda, incrível. Obrigado. Obrigadão, a gente fala em breve. Valeu, tudo de bom. Um abraço. Tá bom.